Olá, Esquiles, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que muito bem. Bom, quero mostrar para vocês agora que a gente vai trabalhar com Gemini e criar um tutorial em Java puro com um chatzinho e uma integração e testes automatizados. Eu gosto de mostrar para vocês a importância dos testes automatizados, então aqui vocês vão lidar com isso. Se para você quer um curso, alguma coisa rápida de 2 meses, um mês, isso aqui não é para você. Aqui é para quem quer aprender de verdade. Então vou mostrar inteligência artificial, um pouco do que eu aprendi também no meu trabalho. Então espero que vocês gostem. Se você quer algo rápido, aqui não é para você, pode ir para outro vídeo, beleza? Vamos trabalhar Git, com Git. Vejam se vocês têm Git, vejam se vocês têm o MVN version, a versão do MVN. Verifiquem se vocês têm o Java. E bom, aqui eu tenho todos esses, eu vou usar a versão 17, vou usar o MVN 3.99 e vou usar o Git 2.44.0, certo? Então, o primeiro ponto aqui para iniciar, eu quero trazer para vocês que a gente vai precisar de uma API do Gemini, beleza? E nessa API aqui, acessem aistudio.google, vamos vir aqui ó, em Get API Key, e aí vocês podem criar uma nova API aqui. Se caso vocês não tenham um projeto, aqui eu já tenho um projeto na Google, ele vai mandar você criar, aí você cria. Se precisa do nosso Discord, que eu tento ajudar vocês. Certo? Então, aqui você vai poder utilizar a API do Gemini, que é como se fosse a OpenAI, o ChatGPT OpenAI. A gente vai usar via API, certo? Como chat, só que via terminal. É uma integração bem simples, mas aqui eu estou mais focado em testes automatizados, beleza? Via terminal, eu vou digitar: oi, tudo bem? Gere, por exemplo, um post, perdão, sobre LLM, por exemplo. Então ele vai gerar um postzinho pequeno, nada complexo, porque isso aqui é uma API gratuita, então ele tem poucos tokens. Então é mais para vocês aprenderem como integra com Java e também testes automatizados. A gente vai usar aqui a pirâmide de teste. Então a gente vai trabalhar com end-to-end, integration e o unit test. Vocês vão entender o que significa cada camada e como que a gente trabalha com essas camadas. O primeiro ponto aqui, eu tenho que criar o meu POM, né? Só que vou utilizar aqui a arquitetura, o CleanArch. Eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, não apliquem tudo do que vocês leiam, do que vocês vão lendo, que alguém te passa. Nunca. Você primeiro precisa entender e saber se daquele contexto faz sentido ou não adicionar aquele tipo de arquitetura. Algo que eu levo para a minha vida é que a arquitetura, por exemplo, a gente sempre começa com uma arquitetura pequena, um estilo MVC mesmo, e depois eu posso ir evoluindo. Do MVC eu adiciono também o service, por exemplo. Depois eu adiciono uma outra camada, o repository. Depois eu adiciono outra camada. E assim sucessivamente. Beleza? A gente não sai adicionando camada. Às vezes as pessoas elas erram porque leu ou algum influencer ou algum creator, como queiramos chamar, traz uma ideia e essa pessoa leva a ferro e fogo essa ideia. Então, precisa ser crítico. Com o mundo da IA, então, mais crítico ainda. Eu acho que para quem está entrando, está mais difícil ainda do que na minha época. Porque com o IA trazendo respostas, é muito fácil você ver se a pessoa domina aquele assunto ou ela simplesmente só gera prompt no chat GPT. E aqui não é um demérito você usar, pelo contrário, você tem que usar mesmo o chat GPT para ajudar na solução do seu dia a dia. Mas você precisa saber o que você está fazendo. Isso é o mínimo que se espera. Vou adicionar aqui uma camada chamada de domínio. O bom é que aqui eu já vou mostrar para vocês coisas que eu sempre quis saber. Eu via muitas pessoas falando regra de negócio, sei lá o que é regra de negócio. Então aqui eu vou adicionar regra de negócio e entidades. Beleza? Nessa camada de domínio. Vocês vão entender o que é camada também. Na camada de application, os casos de uso e serviços. Rodolfo, é o melhor cenário usar CleanArch aqui? Não é. Eu só vou trazer aqui para vocês aprenderem. Então, é muito mais um bônus do que, de fato, vocês vão usar isso aqui nesse tipo de projeto. Tudo depende, beleza?
Não venha com essa tentando cagar regra. Cara, esquece isso. Pessoas que talvez não tenham experiência fica querendo cagar regra. O mundo a vida real é totalmente diferente. Você tem que entregar. Todo mundo quer que você entregue. Então, é bom você saber sim, porque você precisa saber em que momento vai usar, mas não vá nessa ideia de que você vai aplicar em todos os lugares. Temos a infraestrutura também, então aqui é a camada de infra, que aqui a gente adiciona o HTTP, as configs também, beleza? As configurações. Aqui eu tenho o meu CLI, porque a gente vai usar a nossa interface via command line. Então aqui é a nossa interface de linha de código. Linha de comando, né, na verdade. Linha de comando. Eu preciso adicionar o meu POM. Deixa eu pegar aqui o meu POM. Peraí. O que eu sugiro? Para você ir aprendendo, como eu já estou nesse projeto, já é o terceiro projeto, gente, então eu não vou aqui descrever todos os POMs escrevendo na mão, porque aqui eu estou investindo muito tempo explicando uma única coisa, um único contexto. Acho que é interessante vocês irem no projeto 1 para vocês aprenderem, ou eu trago uma aula somente sobre POM, tá bom? Porque senão eu vou investir muito tempo em POM e acho que é interessante trazer mais sobre o conteúdo do que o POM. Mas beleza, vou dar uma passada rápida. Então aqui eu tenho o project, eu tenho o XML falando o link e a versão do POM que eu estou usando. Eu estou usando a versão 4 do POM. Aqui eu crio um Group ID, que é a estrutura do meu projeto. É assim que eu vou criar essa estrutura também, certo? Peraí. Aqui eu tenho a versão do meu projeto, então eu disse que é essa versão. Aqui eu tenho o nome do meu projeto, Gemini CLI Chat. Ou poderia colocar aqui outro nome também, que vai ser melhor. Gemini Chat. Gemini Chat. AI. Pronto. Eu tenho a versão do Java, o compilador e o target que a gente vai gerar no final. Então eu estou compilando na versão 17. Aqui eu estou usando a versão do JUnit 5.10.2. Aqui eu estou usando o Jackson. O Jackson é um parse para a gente trabalhar com o JSON, tá? Então aqui é essa versão que eu vou usar. Eu estou usando um cliente. Se vocês olharem no meu projeto 1... Ah, não, perdão. Aqui, se vocês olharem no projeto, a gente está usando um Jackson, que é para a gente parsear o JSON que a gente vai fazer na hora da requisição do Gem. Eu vou explicar isso melhor, fiquem tranquilos que vai ficar mais claro. Aqui eu vou usar um Mockito para a gente mocar o serviço. Então, deixa eu só explicar aqui uma coisa, um conceito que eu acho que é importante. Para você que muitas das vezes pode não saber, vamos lá. Aqui eu tenho um mock e eu tenho um servidor real, que é o do Gemini, que é o servidor da Google, tá? Imagina que é um computador da Google que tem os dados, servidor, que é um computador da Google que tem os dados do Gemini, que faz o processamento da LLM deles, certo? E aqui eu tenho um mock. O meu projeto, na hora que eu estou fazendo o teste, eu não posso ficar fazendo o meu projeto Java. Eu não posso ficar fazendo requisição o tempo todo. Por quê? Eu tenho tokens. Eu tenho limite de token, eu não posso usar muitos tokens aqui. Eu, sei lá, eu não sei quanto é aqui agora, mas vou colocar 1000 tokens, um exemplo, tá? 1000 tokens que eu posso utilizar, sei lá. Não, vou colocar aqui 10.000 tokens por dia. Então eu não posso ficar toda hora batendo aqui na hora que eu estou rodando os testes. Os testes, gente, eu rodo basicamente o tempo todo de desenvolvimento, tá? Vocês vão ver isso. Então eu não posso ficar aqui toda hora batendo e consumir todos os meus tokens. Isso é caro, isso custa dinheiro. Então o que eu faço? Eu replico a resposta, faço uma requisição a um servidor de mock. Um mock nada mais é um código que eu deixo em hardcode, que eu já sei a resposta esperada, logo eu só moco. Eu faço uma request e ele já me dá a response, que é a resposta, né? Ele me dá a resposta que é baseada já num valor que eu já pré-defini. E assim, se alguma coisa mudar, eu sei que mudou por conta... Vamos lá. Agora, dentro das propriedades, gente, eu só setei as versões porque eu vou usar essa versão aqui lá embaixo. Isso vai ficar claro para vocês. Então, beleza. Eu vou utilizar, como eu havia falado, as versões que adicionamos aqui. Do 5.11 do Mockito, OctaHTTP.
Ah, Rodolfo, você está tirando essas versões da onde? Eu sempre mostro isso. Isso é extremamente importante vocês saberem, gente. Que eu não pego biblioteca do nada. Eu busco essa biblioteca em algum repositório. Hoje, com a inteligência artificial, é mais fácil, né? Da gente conseguir pegar essas informações. Mas saibam que essas informações elas estão aqui. Tá bom? HTTP, ó, tem aqui as informações, tem a biblioteca. Ah, eu quero esse daqui. Então aqui eu posso escolher a versão. Então, olha aqui. Ó, dentro de dependências, aqui, ó, dependências, eu posso adicionar várias dependências. Aqui eu adicionei o .env, eu vou explicar o que é o .env. Aqui eu adicionei o Octa HTTP, que esse daqui também é interessante para a gente. O JSON é algo que também para a gente fazer um parse das informações. Beleza? Deixa eu ver. O Jupyter é para a gente rodar os testes unitários. Vocês vão ver também. Olhem aqui, em Version, vocês podem ver que eu estou utilizando essa tag, que essa tag aqui está chamando daqui, tá? Ó, Jackson.version, que vai pegar essa informação que é o valor. Só para vocês saberem, o mesmo para cá, o mesmo para cá. Aqui eu disse que é do escopo de teste, ele só vai executar nos ambientes que eu executo o teste. Mockito é o Mockito que eu acabei de falar. A gente vai criar um servidorzinho, entre aspas, que a gente vai fazer a requisição para esse servidor e ele vai retornar um dado mocado. E aqui a gente vai fazer a requisição HTTP. Aqui, gente, já é o build e os plugins que a gente vai usar para poder executar os testes unitários. Aqui que a gente está usando o Surefire. A gente vai usar aqui a execução do Maven, que a gente vai estar trabalhando com o Maven, né? Aqui eu estou configurando para mudar o main. Por default, o main, gente, ele é o main mesmo. Então aqui, ó, dentro de plugin, mesmo processo, tá? Build, plugins, plugin. Então dentro de plugins eu adiciono vários plugins, certo? Dentro desses plugins, gente, eu posso adicionar compiladores de execução daquela biblioteca que eu quero executar, que eu quero fazer, eu quero trabalhar. Então aqui eu vou usar o Jacocó também, que é para a gente ter uma cobertura de teste. Então ele vai me dizer, ó, o seu código tem 80% de cobertura, o seu código tem 20% de cobertura, certo? Aqui eu digitei a versão também. Aqui eu estou dizendo que ele vai usar, vai preparar. O objetivo é sempre na preparação da execução desse teste. Então, na hora que eu executar, ele vai me gerar os reports, certo? Vai fazer um check também. E aqui eu tenho algumas configurações de regra. O que significa essa regra? Lá na hora que a gente enviar para o GitHub, por exemplo, eu tenho que ter um mínimo de cobertura de teste. Lembra que eu falei que tem 60%? Então eu tenho a cobertura por linha e cobertura por branch. Isso aqui talvez possa ficar bem complexo para vocês, mas não é tão complexo. A gente consegue testar quais as linhas passam pelo aquele processamento de testes automatizado. Na prática, isso vai ficar mais claro, tá? Então, aqui eu estou dizendo que tem que estar no mínimo 80% de cobertura de teste total por linha. E 70% nas branches, certo? Aqui eu finalizo as regras e finalizo o projeto também. Rodolfo, você pode compartilhar, se vocês querem que eu compartilhe, mandem uma mensagem aqui nos comentários ou lá no Discord também que eu compartilho com vocês. Mas a ideia aqui é que vocês possam parar o vídeo, gente. Escreva, para você entender o que você está fazendo. Isso, para mim, é uma das coisas que eu bato na tecla. Não adianta você só ficar vendo videozinho. Praticar. Você só vai aprender se você tiver horas de programação. Mais horas de programação e codando, botando a mão na massa, não é copiando e colando, não, gente. É codando mesmo. Pegar ali um projeto de alguém, começar a olhar, codificar e depois fazer do zero, você sozinho. Isso vai fazer o seu cérebro começar a entender o que você está fazendo. Se você ficar só olhando vídeo, cara, esquece, você não vai aprender. Você pode fazer 1000 cursos, você não vai aprender a desenvolver. Não vai. Desenvolver software é prática, certo? Por isso que eu digo, talvez quem esteja trabalhando agora com LLMs e só codando e só mandando, cara, talvez comece a não entender nada e o software uma hora vai ruir, porque a pessoa não vai saber dar uma decisão quando ela falhar, né? Beleza? Então, continuando aqui. Certo? Então, eu já tenho o meu POM, eu vou salvar aqui. Eu preciso organizar a minha estrutura de pastas.
Lembra que eu falei para vocês? Eu vou criar aqui agora, então, o meu source. Dentro de source, gente, eu preciso ter o meu main. Dentro de main, eu preciso ter o Java. Dentro do meu Java, aí volta aqui, ó. Olha isso aqui, ó, com skill dev. Eu preciso ter a estrutura dessa mesma maneira, tá? Então vamos lá. Deixa eu vir aqui. Com. Aqui eu vou até mudar, né? Porque eu vou colocar o. Vou puxar saco da minha empresa, né? Eu vou colocar skill dev. Aqui vai ser Java. Ponto. É bom até para vocês saberem como funciona, né? Aqui vai ser dev. Aqui eu vou criar uma nova pasta, vai ser skill. E dentro dessa pasta, gente, eu vou criar uma pasta chamada AI, certo? Inteligência artificial. Certo? Então vamos lá. Só que eu preciso adicionar também a estrutura de teste, né? Então aqui vai ser teste, Java, dev, nova pasta, skill, nova pasta, opa, AI. Certo? Então, beleza. Lembra do que eu falei para vocês? Se fosse no cenário normal, gente, aqui, ó, no cenário normal que eu digo, se eu fosse criar uma aplicação do zero, certo? Como eu não estou criando uma aplicação do zero, deixa eu ver aqui, eu vou criar um build apontando para essa main classe, para ela executar o Maven na main classe. Então eu teria que ter uma classe main aqui, ó, main.class. Só que eu, ponto .class não, ponto .java, perdão. Então aqui eu não vou ter. Aqui eu quero uma chat AI. Perdão, chat app, que foi o nome que eu coloquei aqui. Só que, olha aqui, eu tenho que ter o CLI. Então, eu tenho que ter uma pasta chamada CLI. Certo? Dentro dessa pasta CLI, eu vou criar um novo arquivo e vou chamar de chat Java. Certo? Então, aqui nesse chat Java, gente, a gente vai começar a trabalhar algumas coisas. Essa daqui é a classe principal. E como classe principal, eu tenho que adicionar as informações de classe principal. Então, vamos lá. Public class chat app. Então, aqui eu vou adicionar o static void main, que lembrem-se, é o portal de entrada da minha aplicação. Ao executar a aplicação, ele já vai executar essa primeira classe aqui, que é o chat app. Beleza? Então, eu vou adicionar public static void, não tem retorno, né? O void é sem retorno. Então, eu vou adicionar uma string aqui e vou passar os argumentos. Essa string aqui é um array de strings, né? Aqui, beleza? Abrir aqui. E aqui, gente, eu vou lançar uma exceção caso dê algum problema. Throw exception. Então, o primeiro ponto, gente, quando eu estou desenvolvendo a minha aplicação, a primeira coisa que eu preciso fazer é carregar as variáveis de ambiente. Uma coisa que muitas das vezes as pessoas elas erram, planejarem a aplicação que ela está desenvolvendo. Isso, gente, agora com o IA é mais plausível ainda você planejar, certo? E planejar, gente, entenda como escrever o passo a passo que você vai fazer, criar um macro, criar a ideia do que você precisa implementar, não só acreditar que você precisa ali criar o flow, bababá, bububu, bebebé. É desenvolver realmente para entender. Então, o primeiro ponto que eu gosto de fazer é o seguinte, vou voltar aqui. O primeiro ponto é qual é o contrato da API que eu vou consumir. O que é contrato, Rodolfo? Contrato, gente, é uma resposta que é sempre esperado quando eu faço uma request. Não entendi. Beleza. Lembra que a gente vai trabalhar com o Gemini? Então, primeira coisa que eu tenho que entender é como funciona a API do Gemini. Gemini API Key, curl. Vamos ver aqui, ó. Para interagir com o Gemini usando o curl, você precisa enviar um HTTP post. Ó, já sei que ele é um post.
com uma requisição apropriada, incluindo sua API Key. Então, API Key. Eu não tenho API Key ainda. Se eu não tenho, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, ó, em iastudio.google.com e criar minha API Key. Vou copiar aqui, curl, ó, curl. O que significa curl, Rodolfo? Não entendi. Eu vou copiar esse código, vou vir aqui, ó, e aqui ele está falando, ó, explane como a IA trabalha com pequenas palavras. Deixa eu ver. Onde está a API Key aqui, generate. Aqui, ó, API Key, ó. Ele pede para passar um header com content type, um header com Google API Key, e eu vou só gerar uma nova API aqui. Aqui de teste, depois eu deleto ela também. Beleza, gerei uma API, vou vir aqui, e aí eu vou colocar aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar o contrato. Eu já entendi, coloquei aqui uma API Key, que basicamente eu consigo o contrato dela, certo? Então, olhem aqui como eu faço uma requisição. Isso aqui é como eu faço uma requisição. Eu preciso passar um header, um outro header com o Google API Key, eu preciso passar um verbo que é o post, eu preciso passar uma data, um body, né, um corpo, com esse formato. Então, eu já tenho aqui o como fazer request, mas agora eu quero saber qual é a resposta disso. Então, eu vou vir aqui, ó, vou no meu terminal, fecha aqui. Fiz a request, já tenho o meu contrato. Vou copiar isso aqui. Deixa eu ver o response. Cadê? O response é isso aqui, ó. Response, que é a resposta. Ó, aqui ele me trouxe o content que eu perguntei. O texto é esse aqui. Eu vou fazer uma outra pergunta. O que é uma LLM? O que é uma LLM? Deixa eu dar um enter aqui. Ó, aqui, ó, respondeu. Ó, LLM significa bababá, bubu. Então, essa é a resposta. Eu já tenho duas respostas aqui, ó. Certo? Então, a primeira coisa que vocês precisam quando vocês estão trabalhando com a API, gente, é entender o que é a resposta daquilo que a gente está solicitando. Testar um erro, como que ele retorna um erro. Então, é isso aqui que a gente vai consumir nas nossas próximas aulas. Certo? Nesse eu tenho a minha resposta e pensem comigo, o primeiro passo que eu preciso é fazer a minha aplicação carregar a API Key. Então, o primeiro ponto é o contrato. Eu já sei o contrato. Segundo ponto, minha aplicação precisa obter a API Key. A API Key, gente, é um segredo. Eu não posso sair compartilhando com você. Eu nem deveria mostrar esse segredo aqui, mas eu vou deletar. Então, isso não é importante agora. Então, isso aqui precisa ser armazenado em um ponto env. E eu não posso, em nenhum momento, compartilhar, copiar e colar. Cada pessoa tem o seu API Key. Então, eu armazeno num ponto env essa API Key e eu não faço um commit ou eu não armazeno esse ponto env em nenhum lugar nunca. Cada pessoa, quando for baixar o projeto, ela vai pegar e vai baixar e vai obter a sua API Key. Então, isso aqui é um segundo passo, armazenar de forma segura o nosso env. Terceiro passo, obter essa env do ponto env no main da aplicação. Eu preciso, para fazer a request, desse main, beleza? Então, aqui, eu já quero que vocês entendam que, olha, eu criando a receita do que eu vou desenvolver. Muitas das vezes, as pessoas acham que desenvolver software, e eu vejo até seniors, tá? Com falta de organização na hora de fato. Então, você precisa ter planejamento. Eu acredito que tudo na vida é planejamento. Se você planeja, você consegue atingir o seu objetivo. Isso é extremamente importante vocês levarem para a vida. E na programação, muito mais. Não é sair codando ali, escrevendo qualquer prompt. Cara, planeja o seu prompt se você está usando IA. Planeja o que você tem que fazer. Planeja o tempo que você faz. E aí, por isso que você vai pegando a habilidade de quanto tempo eu entrego determinado tempo de feature. Aqui já é o início para a gente começar
a usar. Primeiro, eu vou criar aqui um string API key e essa variável de ambiente, né? Como eu falei para vocês. Então, eu vou usar o env. Ele não existe, porque eu preciso do .env para configurar. Vou mostrar aqui, ó. .env Java. Lembra que eu mostrei para vocês que a gente está usando aqui, ó, aqui, a gente está usando essa biblioteca. Então, eu preciso olhar como eu implemento essa biblioteca, certo? .env Java, certo? Então, a Maven, tá? Então, a gente está trabalhando com Maven. Então, aqui é como implemento, bababá. Aqui ele me fala, crie um .env no root of your project, na pasta raiz do seu projeto. .env, criei. Qual é a variável que eu preciso, gente? Lembra que eu falei para vocês? Aqui a gente vai colocar Google API e Gemini. Rodolfo, pode ser qualquer nome? Sim, e tem que ser dessa maneira, tá? Isso é uma boa prática de escrita de um env. Então, eu coloco igual, aqui é a chave e aqui vai ser o valor. Então, aqui eu vou colocar o valor do meu env. Certo? Não coloca entre aspas nem nada, tá, gente? Aqui é o meu ponto .env. Beleza. Então, dito isso, eu posso também colocar meu site aqui, por exemplo, se eu quisesse, meu website para poder ser fácil de alterar. Como você acha melhor? Aqui é mais questões de segurança, tá? Mas pode também para facilitar, caso você queira separar. Então, agora começa um ponto. Eu não tenho esse ponto .env. Então, eu preciso do quê? No meu ponto .env, eu preciso chamar, pegar o Google API Key que eu falei para vocês, que é isso aqui, ó. É isso aqui. Então, eu preciso pegar esse valor, certo? De forma obrigatória. Esse true aqui, eu estou colocando que ele é obrigatório. Mas, Rodolfo, eu não tenho essa classe ainda. Não tem. E a gente precisa implementar. Então, eu vou deixar aqui para a nossa próxima aula para a gente começar a fazer a implementação. Tá? Então, dê uma estudada do que é uma variável de ambiente, olhem a API do Google, faça os testes aqui, deixe no comentário aqui se você já sabia como fazer um curl, o que é um curl, o que cada parte do parâmetro ali funciona, você sabe o que é uma variável de ambiente. Isso é extremamente importante, tá, gente? Para o Júnior, para mim, isso aqui, se você não sabe, você ainda não pode ser declarado como Júnior, do meu ponto de vista. Mas faça isso. Aqui a gente só está no começo, a gente tem bastante coisa, como eu falei para vocês. Quem quer ficar e quem quer aprender, vai aprender muita coisa aqui. Quem não quer, pula e vai para outros vídeos mais fáceis e simples, que tá tudo certo. Tá bom? Então é isso. Continuo na próxima aula. Muito obrigado, valeu, fui. Até mais.